dar um aviso para eles, porque eles são imprudentes e sofrem da chamada ejaculação precoce, que assalta os muito apressados em se defender quando não tem provas. Toda a série de matérias desse tipo de reportagens, vou explicar para vocês, do Supremo, o timão da toga que sabe tudo. A gente começa a publicar as coisas menos graves, tá? A gente joga o anzol, que é justamente para que vocês sejam apressados, para que vocês se manifestem achando que o mais grave passou. Isto aqui não é suficiente para que a gente encerre a ditadura do judiciário. Pois bem, hoje foi pior que ontem. Hoje apareceu o caso da Revista Oeste. É porque o pior vem aí. Vem aí. E vocês vão ter que alterar essa conversa fiada que vocês tentaram vender apressadamente. Tudo que você precisa explicar é ruim. A conversa entre os dois assessores, eu acho que esse é um ponto importante. Eles levantam ali, hoje essas conversas são públicas por causa da reportagem da Folha de São Paulo, levantam questões que nos fazem pensar. Se eles achavam que tinha algo a ser escondido ou a ser disfarçado, acho que a gente tem que debater o porquê. Parece maluco. Se eles que são os especialistas... Peraí, deixa eu só concluir, Valdinho. Esse é meu primeiro ponto. O segundo ponto. Sim, dentro do Supremo, eu também tenho essa apuração, como eu estou contando aqui, de que eles estão fechados, pelo menos de forma pública, com o ministro Moraes, porque aquilo é uma defesa da instituição. Eles acham que se eles não se defenderem publicamente, isso vai abrir brechas, para você ter questionamento e que isso possa levar a algum tipo de nulidade dos processos, e dois, eu sou você amanhã, depois um outro ministro acontece alguma coisa, não tem a defesa ali, a pessoa fica isolada. Então, esse é a grande questão do Supremo hoje. Mas, eu vou repetir aqui, nos bastidores, ministros fazem uma queixa aqui e acolá de que tem prisão que foi muito alongada. Isso. Como eu contei, você deve ter ouvido isso aí também, Valdo. Eu falei com vários ministros ontem no Supremo. Prisões alongadas, como eu citei aqui, inquérito que já era para ter dado um fecho há muito tempo. Dá para você ficar com uma investigação aberta sem prazo. A gente cobra aqui o tempo todo processo também que tem pedido de vista, quando teve o limite ali. Tem que ter um prazo para você devolver aquilo, porque senão cada um põe o seu tempo e acabou. E a sociedade fica esperando em compasso de espera. E três, dito tudo isso, isso não exclui o fato de que sim, isso está sendo usado politicamente no Congresso. Eu, antes de começar o jornal aqui, vocês foram testemunhas, eu estava no telefone com uma fonte das mais importantes lideranças do Centrão, dizendo, Sadi, para nós tem que aguardar, a gente vai esperar, aliadíssimo de Bolsonaro, mas se a gente puder, a gente vai articular um acordo com o Supremo em busca de uma anistia. Então é óbvio que isso aí vai municiar politicamente, mas isso não tem nada a ver com o fato que a gente está discutindo, porque é um fato. Isso não é uma coisa que nós estamos debatendo que veio do etéreo. Isso aqui é uma reportagem com base em conversas de dois assessores, sendo um braço direito do ministro Moraes, eles levantando questões sobre o trabalho que eles estavam fazendo no TSE. Bolsonaro solta o verbo e diz que o problema de Alexandre de Moraes é pessoal comigo. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Informação urgente já na sua tela. Silas Malafaia acabou de aderir e chamar o povo para o 7 de setembro. Vai realmente ser gigante. Podem anotar, uma das maiores. Quem vai? Vai pegar fogo 7 de setembro às 14 horas na Avenida Paulista em favor do Estado Democrático de Direito. Ninguém é maior do que o povo brasileiro e a Constituição. E é claro, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que está sozinho até dentro do STF. Com a informação da Rede Globo. Continuando, Maria Corina rejeita a ideia de Lula para repetir eleição na Venezuela. Aceitariam no seu país? Topa Lula da Silva. A informação de Nicolas Ferreira. Continuando, Maria Corina sobre a proposta de Biden, Lula e Petro de repetir as eleições na Venezuela. Houve pessoas que arriscaram suas vidas para provar a fraude. Pessoas que foram assassinadas. Ignorar isso é uma falta de respeito. A soberania popular deve ser respeitada. Preste bem atenção y me ayude a compartilhar. Bueno, con relación al primer planteamiento, yo les pregunto a ustedes. Se va a una segunda elección y si no les gustan los resultados, que vamos una tercera, una cuarta y una quinta.
hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso ustedes en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos locos, que nos estábamos arriesgando y que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Y nosotros confiamos en la organización ciudadana. Y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar, y otros fueron asesinados. Hoy en día están presos, escondidos o han tenido que huir del país. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones já ocorreram. Urgente, Eduardo Bolsonaro diz que Nunes cavou a própria sepultura ao apoiar Joyce Hasselman. É inacreditável como Nunes cava a própria sepultura. Como pode apoiar a maior traidora do bolsonarismo? Ele acha que ter um vice do PL traz automaticamente a direita? Fazendo um vídeo junto com a Joyce agora, não sei. Pô, muito ruim, muito ruim. Pô, o Nunes precisa de alguém assessorando ele ali do lado dele para evitar esse tipo de situação. Fazer vídeo com a Joyce Hasselman é cavar a sepultura. Como é que o pessoal da direita vai votar num cara desse com a maior traíra que a gente teve aqui? Mais uma vez, né? O Nunes, ele precisa dar mais argumentação se ele quiser ter o voto da direita. Ele começou bem, o vice é o Coronel Melo Araújo, botou ordem no CEAGEF, o cara próximo do Bolsonaro, teve alguns encontros com o presidente Bolsonaro, mas o nosso eleitor, ele viu essa sinalização, agora ele está esperando o candidato dar a sinalização dele. Eu quero ver ele falando contra o aborto, né, contra a ideologia de gênero, enfim, essas perseguições que estão ocorrendo pelo país. Está faltando diálogo com o bolsonarismo da parte do Nunes para traçar uma estratégia melhor? Simbolizar os valores bolsonaristas? Olha, provavelmente sim, provavelmente sim. Você vê só, o Marçal ele está se criando no meio desse vácuo. Alguém, provavelmente, eu posso estar errado, mas eu acredito que alguém está aconselhando o Nunes de que o voto da direita você já tem, então seja moderado para pegar voto no centro, etc. Essa estratégia não dá certo. A gente elegeu um presidente com... Blogueiros da Globo News dizem que os ministros do STF estão extremamente irritados com Alexandre de Moraes. Segundo ela, estão fazendo uma defesa pública, mas nos bastidores a insatisfação é grande. Senador Alessandro Vieira destrói Alexandre de Moraes e diz que ele virou um justiceiro. O ministro Alexandre tem uma postura de justiceiro. Ele vem aplicando uma justiça de vingança. Isso é muito claro. A situação do ministro Alexandre de Moraes ela é muito particular. O ministro Alexandre ele tem uma postura de justiceiro. Ele vem aplicando uma justiça de vingança. Isso é muito claro. O tamanho das penas aplicadas, a falta de uma distinção entre comportamentos. Eu não tenho como justificar no direito brasileiro, do ponto de vista de proporcionalidade de pena, a dona Maria que invadiu um prédio público pegar 17 anos de cadeia. No nosso sistema de penas, essa é uma pena que raramente um homicida pega, um estuprador pega. Então, assim, existe um excesso na forma, no conteúdo daquilo que o ministro faz desde o início, porque não é razoável, novamente, nosso sistema não permite que você tenha a mesma figura exercendo o papel de investigador, de denunciante, de juiz. E no caso que aparentemente vai surgindo, tudo isso tem que ser verificado com muita cautela. Agora também a função de perito, porque ele entrava no detalhe dos laudos que eram elaborados, pedindo que esses laudos fossem ajustados à tese que ele queria defender. Então isso é flagrantemente irregular. Mas isso não pode virar um terceiro turno eleitoral, isso não pode virar uma discussão no legislativo de conteúdo de decisões judiciárias, porque isso constitucionalmente não é possível. Então a gente tem um dilema aí, de ter que encontrar ferramentas para botar de volta na caixinha esse monstro autoritário que surgiu e que vários segmentos da sociedade brasileira validam hoje, um pretexto da defesa da democracia. Atenção, Lula abre o berreiro ao lembrar do período em que esteve preso. Esta mesma cerimônia chamou Moro de juiz insignificante. Tem dimensão do orgulho que eu estou de estar
Meus amigos, preste bem atenção na informação do deputado Gustavo Gayer, que faz um trabalho excelente. A gente tem que sempre lembrar disso aqui, porque é um dos poucos que não tem medo de falar a verdade. Então preste muito bem atenção, que é muito importante, e o seu compartilhamento também. Daqui a pouco, a informação do dia. Vamos parar com essa palhaçada e vamos reforçar, vamos consolidar o que realmente aconteceu e qual é o fato que está causando indignação. Primeiro, os outros ministros do STF, o PGR, o Gonê, o ministro lá Messias do Lula, a galerinha da esquerda psicótica, tá fingindo que o que aconteceu, que o escândalo se envolve em torno de Moraes usou rito informal, rito informal, procedimento informal. Cara, esse é o menor dos problemas, apesar de ser sim ilegal e já ser o bastante para anular todo o inquérito e toda a investigação. Esse é o menor dos problemas. Nós mesmos nem mencionamos, sinceramente, desculpa, cagando e andando para rito informal. O que causa indignação, o verdadeiro escândalo, não é na forma como as pessoas se comunicavam, mas no conteúdo da comunicação. O pior é o conteúdo. As pessoas têm que lembrar disso daqui, ó. Formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada. Digamos assim, como um juiz instrutor do Supremo manda para alguém lotado um TSE e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Isso aqui é o Ayrton Vieira, que inclusive é um dos principais responsáveis pelas condenações de 8 de janeiro. Que vai ter vídeo desse cara aqui que eu vou soltar em breve, vocês viram tanto que esse cara é um cafajeste. Esse cidadão aqui, ele sabe que tá cometendo um crime, que tá fazendo algo errado, inclusive fala pro cara, olha, muda um negócio ali, forja, fabrica uma coisa no relatório pra gente se proteger. Use sua criatividade, diz juiz auxiliar de Moraes ao pedir investigações contra a revista Oeste, que é essa daqui, olha o diálogo. Tagliaferro avisou que na revista Oeste encontrou apenas publicações jornalísticas. Primeiro, mandou o cara ir lá e achar alguma coisa para desmonetizar uma revista, para perseguir, para bloquear uma revista. Ele responde, olha, não encontrei nada. Olha o que o Ayrton Vieira, esse aqui, ó, esse cidadão aqui, olha o que ele responde. Esse é o juiz instrutor do Moraes. Use sua criatividade, E completou, pegue uma ou outra fala, opinião mais ácida, aqui ele admite que apenas uma opinião mais ácida, o ministro entendeu que está extrapolando com base naquilo que enviou. Pega uma opinião mais ácida e tenta fazer como se fosse um crime para a gente poder multar e derrubar essa revista. É isso aqui que nós estamos falando. Cagando e andando pro rito formal, se eles se trocaram e-mails ou telegrama ou mensagem no Tinder. Não é isso que importa. E até o Estadão, até a Folha de São Paulo percebeu isso e fala, olha, o servidor da Justiça Eleitoral, então, confeccionava relatórios. Gente, o relatório é onde o juiz se baseia para acabar com a vida de alguém ou considerar ele inocente. E os relatórios eram confeccionados. Aí é uma palavra bonitinha para não dizer forjados. Que remetidos ao Supremo, sustentaram medidas de força decretadas por Moraes, como bloqueio de contas em redes sociais e multas. A verdadeira origem dos pedidos de investigação, o próprio gabinete do Moraes, não consta nos laudos produzidos no TSE. Não foram investigações espontâneas, e isso deveria estar claro nos autos. Eles até falam em criar um e-mail falso para forjar que foi uma denúncia. Aqui embaixo, tampouco se disfarçou o incômodo diante dos pedidos específicos do ministro que não eram encontrados nas redes. A orientação para um desses casos foi de recorrer à criatividade. Gente, a forma como eles se comunicavam não importa. O que é o escândalo aqui? A gente tem que resgatar isso como sendo o principal ponto de debate. O escândalo era a perseguição direcionada a pessoas específicas, usando a máquina do Estado, uma instituição criada por Moraes para censurar e derrubar pessoas onde ele comandava, forjando provas, forjando relatórios. Isso, o que é o normal? O normal é alguém acusa uma pessoa de um crime, você vai lá, investiga e depois vê se ela é culpada ou não. O que esse pessoal estava fazendo?
Aquela pessoa tem que ser destruída, ache alguma coisa pra gente colocar ela como culpada e justificar a nossa perseguição. Cuba, Venezuela, China, são esses os países que esse tipo de procedimento acontece. Mas aqui foi para salvar a democracia? Quer dizer que para salvar a democracia você tem que destruí-la? Ou desrespeitar os pilares fundamentais de um país que se diz ter Estado democrático de direito? Então vamos parar com essa palhaçada. Esses ministros do STF, olha, todos os ritos, não importa o rito. Eu queria eles tentarem explicar, use sua criatividade, fazer um e-mail falso, direcionar a derrubada de uma revista e depois não encontrar nada e mesmo assim inventarem uma desculpa. Eu quero que eles expliquem, mandar uma instituição do Estado fiscalizar especificamente algumas pessoas até encontrar algo que possa multá-las. É esse o ponto que eles não falam, que a imprensa não fala, que a imprensa que ainda defende isso, né? E que os outros ministros do STF não falam, que o PT não fala. É esse o crime que tem que ser investigado e que tem que ser explicado para Alexandre de Moraes. Então chega dessa palhaçada, foda-se o rito. A gente está falando do conteúdo das conversas e com certeza muito mais vem por aí. O pau tá quebrando feio em Brasília nesse momento. Pode até não parecer, mas nos bastidores está sendo travada uma das mais sangrentas guerras, batalhas entre o Congresso e o STF. Finalmente, né? Finalmente, o Congresso reagiu e foi para cima do STF. Mas o que causou essa revolta do Congresso? O que causou essa revolta do Senado e da Câmara dos Deputados para estarem combatendo tão ativamente a Suprema Corte brasileira? Será que foi as ilegalidades dos inquéritos ilegais? Será que foi desrespeito à Constituição, o cerceamento da liberdade de expressão, a prisão de idosos com a Bíblia na mão? O que causou o escândalo do Alexandre de Moraes? Não. Primeiro, para você entender o que está acontecendo, você tem que saber exatamente o que são as emendas parlamentares. Todo deputado e senador recebe ali entre 40 e 60 milhões, não é que recebe, tem o direito a destinar 60 a 40 milhões de reais de forma impositiva, ou seja, o governo brasileiro, o Lula, não tem nenhuma interferência nisso, destinar para onde ele quiser, para hospitais, para comprar vereadores, para comprar prefeitos, para roubar, para ONGs, para ações sociais. É o mais valioso bem que a maioria dos deputados e senadores consideram. Tem gente que vira deputado e senador só por causa das emendas. Imagine, 40 milhões por ano que você pode destinar como você quiser. Você constrói, compra a sua base para se manter eleito perpetuamente, né, até o fim da vida. Você compra prefeitos, vereadores, deputados estaduais, rouba, é a principal fonte de desvio de verba, é a coisa mais valiosa para eles. E aí, Lula, tentando controlar o Congresso, coloca o seu capanga Flávio Dino, que os próprios senadores votaram para colocar no STF, faz o L para os senadores agora, né? Nós tentamos avisar, mas eles não escutaram. Lula vai lá e aciona o seu capanga do STF, que é esse cidadão aqui, todo mundo já conhece ele, né? O Flávio Dino. Flávio Dino vai lá e toma a seguinte decisão, que foi o estopim dessa guerra que a gente está vendo agora. Vamos lá. STF suspende emendas impositivas até novas regras de transparência. Sob o argumento de que quer buscar transparências, o que é mentira, porque o Lula é o que mais direcionou verbas sem transparência, Flávio Dino suspendeu as emendas impositivas. Emendas impositivas. O dinheiro que o governo é obrigado a deixar que os deputados e senadores destinem como eles bem quiserem. Não é critério deles escolher se vai ou não vai. É obrigado. Essa é a vida de 80% dos deputados e senadores. Eles vivem por causa disso. Tá? Eles nem se importam com Constituição, com legislação. Boa parte é só isso que eles querem. O STF, o Flávio Dino vai lá e suspende. Ou seja, deputados e senadores não poderão mais usar esse dinheiro. É muito dinheiro. Aí começa a reação. Vamos lá. Suspensão de emendas por Dino amplia atritos entre o Congresso e a FTF. Muito eufemismo aí. Amplia não, foi pro pau o negócio. A treta tá feia. Após impasse com o STF, Câmara adia a votação de texto da tributária. Só para você ter uma ideia, hoje mesmo seria a votação do texto da tributária. O comitê gestor, aquele comitê soviético que o Lula pagou para conseguir impor, né, com uma reforma tributária que ele pagou também. Então, para ter mais controle ainda, o Lula quer tirar todo o dinheiro de todos os deputados e fica só ele determinando quem vai receber. Lira reagiu. E reagiu de novo. Lira convoca a sessão na quinta-feira para derrubar a MP do Judiciário. Essa medida provisória do Lula, ela destinaria 1,3 bilhões ao Poder Judiciário em aumentos de salários. Derrubou, Lira organizou para derrubar. Então, ó, duas pauladas que o Lira deu. Flávio Dino cancela o dinheiro dos deputados e senadores.
Lira vai lá, não vota o comitê gestor do Lula, do Soviete, e tira dinheiro do STF. Aí o que o STF decide fazer? Aí o STF recuou, ó. STF adianta referendo de decisões de Dino sobre emendas para cista. Então, essa decisão do Flávio Dino, que seria só lá para frente votada, o STF foi lá e adiantou para ser votada agora. Provavelmente já articulando a derrubada dessa suspensão. Por quê? Porque se eles vierem para cima do Congresso, eles foram para cima de algo que é muito mais importante para a maioria dos deputados e senadores do que liberdade de expressão, democracia e direitos constitucionais. Muito mais importante é o dinheiro. Na minha opinião, a maior, desculpa usar essa palavra, tá? Mas a maior desgraça que existe no Congresso hoje é o fato de deputados terem direito a distribuir dinheiro que não foram eles que produziram. Distribuir dinheiro dos outros, seu dinheiro. Deputados e senadores pegam seu dinheiro e distribuem para quem eles quiserem. Esta é a maior merda. O início da prostituição da política brasileira, o estopim, a raiz, está nas emendas parlamentares. Elas não deveriam existir. Deputados e senadores deveriam única e exclusivamente fiscalizar e legislar e mais nada, tá bom? E aí o STF também aciona o Pacheco, que é o capacho, né? E o Pacheco vai lá e derruba o decreto legislativo que melhoraria a condição das armas, das pessoas que querem ter armas e do decreto de armas, né? Como é que fala? Enfraqueceria o decreto de armas do Lula, que basicamente acabou com a capacidade da população de se armar. E o pau tá comendo. Só pra você ter uma ideia, o que seria votado essa semana foi tudo cancelado. Treta feia. O STF foi pra cima do Congresso achando que, como o Congresso, o Pacheco, tem demonstrado que sempre se curva e coloca o rabinho entre as pernas, o Flávio Dino foi lá naquilo que é mais importante pros parlamentares, que é o dinheiro das emendas. Rapaz, saiu os bichos revoltados de tudo que é lado. Não, pera aí. Olha, a gente aceita você prender senhorinhas, a gente aceita você prender jornalistas, a gente aceita vocês destruírem a liberdade de expressão, a gente aceita vocês não darem transparência nas eleições, a gente aceita vocês intimidarem as pessoas com inquéritos ilegais, a gente aceita tudo. Mas não mexa no nosso dinheiro. É mais ou menos isso. Né? A reação é não mexa no dinheiro do parlamentar. Pode roubar o povo, mas não rouba meu dinheiro, não. E a treta tá feia. Sinceramente, assim, eu vou falar, até de tudo que o STF fez até agora, nada deixou o Congresso tão revoltado quanto isso. E a minha parte aqui, eu tô achando é ótimo. Eu tô achando, por mim, suspende as emendas permanentemente. Não passa mais dinheiro para deputado, mais senador, que eu te garanto que nas próximas eleições nós teremos uma leva muito mais vamos dizer, depurada de pessoas que realmente têm bandeiras políticas do que de gente que vai lá só para roubar. Quer acabar com a corrupção? Tira as emendas. Mas como eles não vão tirar, eu sei que nunca vai sair isso daí. E assim que eles compram os deputados, é engraçado, eles compram votos através de emendas. Se tira a impositiva, que é aquele dinheiro que ele é obrigado a receber, o deputado e o senador vai ficar única e exclusivamente dependendo do dinheiro do Lula. Nossa, aí o Lula vai ter controle absoluto. E essa foi a intenção do Flávio Dino, onde ele tomou essa decisão. A intenção dele foi só essa. Controle absoluto. Como? Tira o dinheiro que é obrigatoriamente distribuído para os deputados e senadores e deixa apenas o Lula decidir quem vai receber. E quem que o Lula usou? Usou o capanga dele, Flávio Dino, que... Aí vem a melhor parte. Peraí. Que os próprios senadores votaram para transformar em STF. Na sabatina, eles poderiam não ter votado no cara, decidiram votar no cara e agora estão sendo enrabados por ele. Faz o L, senadores. Faz o L, né? Fazer o quê, meu amigo? Ai. A vida que segue. Preste bem atenção na informação do presidente Jair Bolsonaro e me ajude a compartilhar. Bolsonaro solta o verbo e diz que o problema de Alexandre de Moraes é pessoal comigo. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL afirmou nesta quarta-feira, dia 15, que as mensagens entre Alexandre de Moraes e assessores, divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo, indicam que o problema do ministro do STF com ele é de ordem pessoal. Bolsonaro não detalhou os motivos por trás dessa opinião. Mais importante do que ter a informação é saber como usá-la. Eu uso o elo mais fraco nessa corrente. Não sou nada, declarou em entrevista à Rádio 96 FM de Natal. Ele mencionou que aguardava novas reportagens, já que o material obtido pelo jornal é extenso. Talvez a partir de hoje, à tarde ou amanhã, já temos novidades. Moraes ordenou a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral
para embasar suas decisões no inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal, o STF. As mensagens obtidas pelo jornal mostram que, em muitos casos, os alvos da investigação eram escolhidos pelo próprio Moraes, como o deputado Eduardo Bolsonaro do PL, filho do ex-presidente. Segundo especialistas, não há irregularidade comprovada nesse procedimento. Mas a atuação de Moraes pode abrir uma brecha para os investigados pedirem anulação de provas obtidas dessa forma. O gabinete do ministro declarou em nota que todos os procedimentos foram feitos de maneira oficial e regular e que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, tem o poder de polícia para produzir relatórios sobre atividades ilícitas relacionadas às eleições. A informação, então, do presidente Jair Bolsonaro. E aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.